Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal, Prosa Boa, com Márcio Egídio. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um bate-papo rápido com relação aí às semifinais da Copa do Brasil, né? Jogos divulgados ontem, realizados ontem, os jogos de volta das quartas de finais, né? Que apontaram aí os grandes semifinalistas da competição, né? Então, portanto, agora só quatro, restam apenas quatro equipes que vão seguir aí na luta pelo título da Copa do Brasil de 2020. Vou começando pelo jogo entre Cuiabá e Grêmio, né? Na primeira partida, o Grêmio fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1 e na segunda partida, sem muitos problemas, né? O time do Renato Gaúcho bateu o Cuiabá ontem por 2-0, fez a lição de casa, né? E aí a tendência era exatamente essa, que o Grêmio passasse e o Grêmio não decepcionou e está aí, né, classificado para a próxima fase, né? O segundo classificado, que eu também não tinha visto muitos problemas com relação à classificação, pelo que jogou, né, no primeiro jogo em casa, Palmeiras fez 3-0 contra o Ceará. Segundo jogo realizado em Fortaleza, Palmeiras está vivendo aquela situação danada, né, aquela situação crítica com relação ao Covid, muitos atletas titulares e elenco com o coronavírus aí, tem lesão de jogadores, né? Felipe Melo fora, muita gente boa fora, pouquíssimos titulares em campos. Então o Palmeiras jogando lá teve uma dificuldade, apesar de ter saído com 2-0 de vantagem, né? Poderia ter matado o jogo, mas lamentavelmente acabou tomando os dois gols, mas isso tudo dentro da média, regulamento embaixo do braço. Palmeiras passou facinho, também não tinha visto, não estava vendo nenhuma dificuldade nessas duas agremiações aí, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras passar. A partir daí a coisa começa, né, a ficar um pouco mais interessante, né? Tivemos a vitória não, né? A vitória, né? Venceu, mas não levou do Inter de Porto Alegre sobre o América Mineiro. Esse duelo tornou-se interessante, porque o América Mineiro foi o time que eliminou o Corinthians, né, nas oitavas de final, né, o time do Lisca doido eliminou o Corinthians na oitava de final. O Corinthians, um time entrou nas oitavas de final, fez apenas 2 partidas e já está fora, né? E o América vem desde o começo da fase inicial da competição. O América, que estava invicto até então, pegou o Corinthians, também não perdeu. Pegou o Inter de Porto Alegre lá no Beira-Rio, venceu os gaúchos por 1-0, levou essa vantagem, né, para o Independência na noite de ontem e quase o que eu tinha previsto. Eu achei que ia empatar a partida e quase isso ocorreu, mas aos 49 minutos do segundo tempo, o time do Inter achou o seu gol, né, que deu esperança, né, à equipe colorada, que foi para as penalidades. Daí o maior craque deles acabou perdendo o pênalti, foi até o alternado e o América levou a melhor, venceu por 6-5 e o América despacha aí duas grandes agremiações do futebol brasileiro, tanto o Corinthians, numa fase ruim, mas não interessa, é Corinthians, né? E o Inter de Porto Alegre, que também vive aquela situação de troca, né? O Eduardo Cudê foi embora, né? O argentino foi embora, foi para a Espanha, né? Treinar, acho que é o Celta, se não me engano. Foi para a Espanha e chega o Abelão que conhece muito bem o Inter de Porto Alegre, mas pegou o bonde andando aí, né? E por enquanto nada pôde fazer. Essa troca eu acho que o Inter paga, tá pagando aí. Essa desclassificação tá pagando por conta da troca de técnico. Talvez com o Coudet lá, pelo tempo que ele estava um pouquinho a mais no Inter, o Inter pudesse até ter passado de fase. Mas parabéns ao time do Lisca Louco, parabéns ao Lucas Souza, nosso amigo aqui de Itatiba, que faz parte do grupo, faz parte do elenco lá do América Mineiro, né? E o último jogo que é o mais interessante, inclusive porque envolve duas grandes potências do futebol brasileiro e duas grandes potências do futebol paulista e carioca. São Paulo e Flamengo. O que dizer de São Paulo e Flamengo, né? São Paulo que no primeiro jogo lá no Maracanã venceu os cariocas por 2-1 fora de casa e jogando ontem em casa no Morumbi 3-0 para cima do time do Mengão. Mengão é um dos melhores equipes, um dos melhores elencos, melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, mas não conseguiu superar a equipe do Fernando Diniz, para desespero do São Paulino, que não curte o trabalho do Fernando Diniz, né? Mas o que falar?
o tempo é o senhor da razão às vezes, né? O brasileiro cobra, o torcedor brasileiro, independente de time, cobra muito imediatismo, mas também, talvez, né, se desse o tempo para a pessoa respirar, para a pessoa poder colocar realmente em prática, se o elenco realmente assimilar aquilo que o treinador quer, os resultados podem ser diferentes, né? Quando o elenco se junta com a cabeça do técnico, não trabalha contra, né, vamos dizer assim, os resultados saem, mas o imediatismo no Brasil é complicado, essa cultura de tem que dar resultado, né? E o Fernando Diniz está aí, entre trancos e barrancos, mostrando sua potência, tanto que hoje o São Paulo é o terceiro colocado no Brasileirão, a gente já vai falar sobre isso também, e então está brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro, e também já está nas semifinais da Copa do Brasil. Para quem não acreditava no trabalho do Fernando Diniz, nas 3 últimas partidas entre São Paulo e Flamengo foi 9-2 para o Tricolor. Quer dizer, se pensa que se tem um time que sabe ganhar do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o São Paulo, é o time do Fernando Diniz aí, né? E o Rogério Ceni também chega no Flamengo, meio que, né, o bonde andando, teve a oportunidade de vingar o Fortaleza, que o São Paulo havia tirado, né? Agora com uma equipe, claro, muito mais forte, muito superior à equipe do Fortaleza, apesar da boa equipe que o Rogério Ceni formou lá, né, do Fortaleza, mas o Flamengo, claro, né, com nomes, um elenco bem mais forte que o time do Ceará, né? E mesmo assim, as duas oportunidades o São Paulo acabou aí, né? Seu ex-clube acabou eliminando as duas chances do Rogério Ceni de seguir na Copa do Brasil e já ganhar um título aí de relevância nacional, né? O sonho adiado por enquanto, o Rogério Ceni que agora comanda o Flamengo no Brasileirão. Creio sim que se conseguir implantar a sua fórmula de pensar, seu método de trabalho, ele conseguirá sim bons resultados, grandes resultados ainda com a equipe carioca, né? Mas as más línguas já falam que o Rogério Ceni fez questão de ajudar o São Paulo, né? Foi eliminado com o Fortaleza e foi eliminado com o Flamengo, abrindo as portas para o Tricolor, que na verdade seria o time de coração dele. Claro que isso é pura maldade, né? O Rogério Ceni, jogador é aquele negócio, é competição, é competitivo, ele não quer perder nunca, né? E eu acredito que o Rogério Ceni tentou fazer o melhor, mas parabéns ao Fernando Diniz, tapando a boca de muito São Paulino aí que não gosta e não acredita no trabalho dele. Acho que tempo ao tempo, se a gente puder, e quem sabe ele está acertando esse São Paulo, e o São Paulo está dando trabalho, e o São Paulo chegando, hein, gente? Então, tá aí. Semifinal já está definida, não tem ainda as datas, né, e nem os horários, mas teremos 2 duelos aí, um entre paulistas e mineiros, o Palmeiras vai encarar a equipe do América Mineiro e o São Paulo pega o Grêmio. Eu ouvi essa semana, inclusive, de um torcedor palmeirense, né? Meu filho, por sinal, ele é palmeirense daqueles danado. Ele falou assim: o pessoal tá reclamando que o Palmeiras dá sorte nos sorteios, que pegou o Ceará, né? Pegou o time relativamente, pegou agora o América, né? Mas não é. Na verdade é o seguinte, o Palmeiras não tem culpa nenhuma, porque se o Ceará eliminou nada mais, nada menos que o Santos. Era para ser Palmeiras e Santos, concorda? Agora pega o América. Era para ser. Se o Corinthians faz a lição de casa, poderia ser o Corinthians, depois tinha que bater o Inter. E o Inter, que teve a chance também, poderia ser Palmeiras e Inter, mas o Inter também não passou. Assim como o Santos pisou na bola, Corinthians e Inter também. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Palmeiras está aí classificado e agora pega o América. Mas eu não sei se a missão vai ser tão fácil assim como está se pensando, né? O América vem desde o começo do campeonato bem alinhadinho, bem acertadinho, faz a lição de casa, consegue jogar bem fora de casa. Vamos esperar para ver. Então tá aí o duelo entre Palmeiras e América e o outro São Paulo e Grêmio, força da equipe do Fernando Diniz, né? E o Grêmio também vem bem no Brasileirão, não tão bem, mas não tão bem quanto o São Paulo, mas vem bem no Brasileirão, vem forte para brigar também. Grande jogo do futebol brasileiro, clássico entre paulistas e gaúchos, São Paulo e Grêmio. Então, que vença o melhor. Para você ter uma ideia, no Brasileirão, a força que o São Paulo tá hoje, Atlético Mineiro 38 pontos, Inter de Porto Alegre, São Paulo e Flamengo 36 pontos cada, né? O Inter está em segundo pelos critérios de desempate, São Paulo em terceiro e Flamengo em quarto. Só que um pequeno detalhe, 38 Atlético, 2 pontos atrás, Inter, São Paulo e Flamengo,
porém o São Paulo tem 18 jogos contra 21 jogos dos rivais. 3 jogos a menos o Tricolor tem. Se souber aproveitar, deslancha numa hora importante. São Paulo vem forte tanto no Brasileirão quanto para a Copa do Brasil, tá certo? Então eram essas aí as informações de agora. A gente vai seguindo sempre com novas informações, sempre que a gente achar interessante, relevante, rodada do Campeonato Brasileiro, assunto político, religioso. Aqui a gente vai bater um papo, uma prosa boa, né? Sempre que puder no nosso canal, tá bom? Convido você para assinar, convido você aí para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um joinha para nós e fica com a gente. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.